Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite Bom dele... dia! Hoje são 4 de novembro de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O quinto vídeo da série Pastor Cláudio Duarte e a Bíblia. O quinto vídeo. Estou fazendo uma pequena análise sobre alguns trechos do livro que aqui está, do pastor Cláudio Duarte. O título, Reconstruindo as Verdades de Deus. Este livro aqui, este livreto, um livro pequeno, este livro foi lançado agora em 2018, há 3 anos. Primeira edição. O pastor Cláudio Duarte é muito conhecido no YouTube, faz palestras pelo Brasil afora. Ele é pastor titular da Igreja Projeto Recomeçar, em Xerém, no Rio de Janeiro. Veja aí o livro dele. Então vamos trazer aqui mais um texto do pastor. Vamos lá. Antes, um abraço para 2 internautas. O Elton Bahia, inteligentíssimo, o Elton Bahia, e o Rodrigo Oliveira. Vamos ao vídeo. Na página 25, o pastor Cláudio Duarte escreve assim: Um garoto me procurou na igreja e disse: Pastor, me apaixonei por outro menino. O senhor entende ou o senhor é homofóbico? Eu entendo e não tenho nada de homofobia. Ele perguntou: Mas o que o senhor acha? Eu disse que não achava muita coisa. E ele perguntou: O senhor tem algum parecer? E eu lhe respondi que tinha sim, um parecer bíblico para aquela situação. E lhe mostrei o texto da Bíblia. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Levítico, capítulo 20, versículo 13. Você, amigo leitor, com certeza entendeu o que diz acima o pastor Cláudio Duarte, não é mesmo? Ele narra um encontro que teve com um garoto na igreja evangélica em que é pastor. Antes, é bom dizer que é muito comum pastores inventarem histórias para passar uma mensagem aos fiéis. Não estou insinuando que essa história contada pelo pastor não seja verdadeira. Então, o pastor Cláudio Duarte diz que um adolescente o procurou, dizendo-lhe que estava apaixonado por outro adolescente. Esse jovem homossexual queria conhecer a opinião de seu líder evangélico. De início, o pastor lhe disse que não era homofóbico, que não tinha uma opinião pessoal, mas que tinha um parecer bíblico, que é o importante. E qual foi o parecer bíblico importante que o pastor Cláudio Duarte citou para o adolescente homossexual? Qual foi? Aquele que está na Bíblia, em Levítico, capítulo 20, versículo 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. O pastor Cláudio Duarte disse ao adolescente homossexual que o Deus bíblico
é contra a homossexualidade, que o Deus hebreu fixou pena de morte às pessoas homossexuais. O homossexual está longe do Deus bíblico. Ora, logo de início, Deus algum existe, Deus algum fixou leis, Deus algum é contra a homossexualidade. Essas leis que estão na Bíblia foram feitas pelo povo hebreu em épocas de grande atraso, daí os absurdos contidos nelas. São leis defeituosas e injustas sob os mais diversos ângulos. É fato histórico que a homossexualidade existe desde que apareceram os primeiros seres humanos. A civilização hebraica, a da Bíblia, como é óbvio, estava lotada de homossexuais. Daí a criação da lei que está em Levítico, condenando à morte os hebreus homossexuais. O pastor Cláudio Duarte está, pois, invocando uma lei antiga, terrível e sem amor, feita por um povo arcaico que tinha uma visão defeituosa sobre o mundo em que vivia. Para que você, leitor, entenda o absurdo trazido pelo pastor, suponha que uma mãe desesperada o tenha procurado na igreja, dizendo-lhe: Pastor Cláudio Duarte, eu tenho um filho com 6 anos de idade que não me respeita. Quando vou corrigi-lo por causa de algum comportamento, ele fica gritando, pastor, berrando que eu sou uma puta, uma prostituta. O que o senhor, pastor, tem a me dizer? E imagine, leitor, o pastor Cláudio Duarte dizendo assim àquela mãe aflita: Mãezinha, eu nada tenho a dizer, mas tenho um parecer bíblico que está em toda a Bíblia. Por exemplo, em Mateus capítulo 15, versículo 4. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Entendeu, leitor? Entendeu que ninguém deve recorrer à Bíblia porque fatalmente cairá do cavalo? Imagine a mãe chegando à sua casa, pegando uma faca e matando seu filho com apenas 6 anos de idade, porque essa punição é bíblica. No mundo bíblico, mais um absurdo: pena de morte para crianças inocentes, desobedientes a seus pais. Assim, ninguém deve recorrer à Bíblia para condenar os homossexuais, como também para condenar crianças que não honram seus pais. Entendeu, leitor? O problema no raciocínio do pastor Cláudio Duarte? Se ele invoca a Bíblia para condenar à morte os homossexuais, deve então invocar a mesma Bíblia para condenar à morte crianças desobedientes. Entendeu, leitor? E se essa mãezinha tivesse conhecimento bíblico, colocaria o pastor Cláudio Duarte numa sinuca de bico, numa situação sem saída. Veja, leitor, o que é atribuído a Jesus, o Jesus das narrativas lendárias bíblicas, em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ora, em toda a Bíblia
há a condenação à morte de filhos desobedientes que não honram seus pais. Só que, na passagem acima, há contradição. Filhos são incentivados a não honrar os pais, a não obedecer aos pais. Jesus diz acima que, se alguém não aborrece a seu pai e a sua mãe, não pode ser discípulo dele. Ou seja, para ser discípulo de Jesus, o filho deve desobedecer a seus pais, deve desonrar seus pais, deve entrar em discordância com seus pais. Entendeu, leitor? Veja, leitor, mais um exemplo de que o pastor Cláudio Duarte não pode invocar a Bíblia. Imagine uma mulher casada dizendo ao pastor que pariu há 2 dias um menino. E o Cláudio Duarte dizendo a ela que deve se isolar das outras pessoas, porque será imunda durante 7 dias. Porque isso é bíblico. Está em Levítico, capítulo 12. E se ela disser ao pastor que pariu uma menina? Aí o pastor dirá que ela será imunda durante 14 dias, o dobro, só porque pariu uma fêmea, o que é pior. Isso é bíblico. O pastor Cláudio Duarte não deveria, pois, invocar a Bíblia. Não deveria recorrer a esse código de leis arcaico, defeituoso e injusto. Mais um vídeo e muito obrigado.